Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus no Jardim do Éden, feitos perfeitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, por conta da desobediência, eles acabaram comendo do fruto proibido e então foram expulsos do Jardim do Éden. Mas você conhece tudo a respeito da descendência de Adão e Eva, a linhagem oficial de Adão? Houveram misturas entre as linhagens de Caim e de Sete na antiguidade? É sobre este assunto que eu estarei falando com todos vocês. Deixem os seus likes e também os seus comentários no vídeo. As Escrituras Sagradas vão nos dizer que o próprio Deus casou Adão e Eva no paraíso e deu certas ordenanças a ambos os dois. E mesmo depois da queda de Adão e Eva, eles tiveram que obedecer e seguir os passos e os caminhos e preceitos do Deus Criador que os criara. A Bíblia nos afirma que tanto Caim quanto Abel tiveram as suas próprias linhagens, as suas próprias descendências, e cada um gerou uma tribo, por assim dizer. Ou seja, os povos naquela época, na época de Adão, eram divididos em cerca de duas tribos, a tribo de Caim e a tribo de Sete. Mas uma pergunta recorrente entre muitas pessoas que têm curiosidades aí dos textos antigos e querem descobrir mais e mais é que teria, por acaso, a linhagem de Caim se misturado com a linhagem de Sete? Teriam eles se casado entre eles mesmos? Eu estarei respondendo esta dúvida e mais algumas logo após ler e mostrar o nome aí dos principais homens de cada uma das linhagens de Adão, tanto a linhagem de Caim quanto a linhagem de Sete. No livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 17, até o versículo de número 22, vai falar a respeito dos descendentes de Caim, da linhagem de Caim. Acompanhe comigo agora mesmo a leitura desta descendência. Então Caim coabitou novamente com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um menino, e então colocou o nome neste menino de Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, literalmente fundou uma aldeia, a qual deu o nome do seu filho Enoque, a cidade de Enoque. Enoque foi pai de Irade, ele teve um filho e colocou o nome neste filho de Irade, que foi também pai de Meujael. Meujael foi filho de Irade. E Meujael foi quem foi pai, no caso, de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. Muitos dizem neste texto que este texto estaria mostrando o início aí da poligamia, porém é muito provável que a poligamia já teria sido feita aí pelos descendentes de Caim antes mesmo de Lameque. Até porque o texto não enfatiza aqui em momento algum nenhum espanto ou a origem, no caso deste ato aí de ter duas mulheres ou duas esposas. Uma das esposas se chamava Ada, esposa de Lameque, e a outra se chamava, no caso, Zilá. Ada deu à luz um filho, que foi colocado o nome nele de Jabal, que foi o antepassado de todos aqueles que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos aqueles que tocam instrumentos, todos os músicos que tocam harpa e também a flauta. Zila também deu à luz um filho e foi chamado tal filho de Tubal-Caim. Este foi um artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Esta Naamá, ela é considerada por uma grande parcela de rabinos e de traduções judaicas como sendo a esposa de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Noé. Sim, o Noé do dilúvio de Noé. Naamá, portanto, seria mãe de Cã, de Sem e de Jafé, dos três filhos de Noé, os repovoadores do mundo logo após a catástrofe do grande dilúvio.
Outros textos tão antigos quanto estes dizem que, no caso, a esposa de Noé foi Enzara, que não é citado explicitamente qual seria a sua origem, mas muitos especulam que ela era da linhagem de Sete, dos descendentes de Sete, assim como o próprio Noé. Agora eu estarei lendo para todos vocês aí a descendência de Adão, segundo o seu filho Sete, que foi o filho que herdou aí a primogenitura de seu pai. E é o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher, Deus os criou. E os abençoou e lhes deu o nome de humanos, ou simplesmente adamitas. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança, como a sua própria imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi cerca de 800 anos. E logo após o nascimento de Sete, ele gerou muitos filhos e muitas filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, e então Adão faleceu. Quando Sete completou 105 anos, ele gerou a Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e mais filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos e logo após morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou a Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e mais filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos depois, e então faleceu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos e depois faleceu. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou a Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e então este gerou filhos e filhas. Toda a duração de Maalalel foi de 895 anos e depois faleceu. Quando Jared completou 162 anos, gerou a Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de Jared, da sua vida, foi de 962 anos. Depois faleceu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e nunca mais foi visto, até por conta de que Deus para si o tomou, o levou para o céu vivo em carne e osso. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou a um filho e deu o nome dele de Noé. Porquanto profetizou ele: este nos livrará e nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. A pergunta que não quer se calar: houve aí uma mistura entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete? A verdade é que sim, muito provavelmente aconteceu. Inclusive nós temos base bíblica para mostrar que houve mistura entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Além do mais, muitos rabinos e também a cultura judaica em si, ela fala que, no caso, a esposa de Noé ou as esposas, as noras de Noé, eram da descendência de Caim. E muitos levam em consideração Gênesis capítulo 6, o versículo 1. Em Gênesis capítulo 6, verso 1, está escrito uma curiosidade muito interessante que mostra aí esta mistura entre as descendências. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram muitas mulheres. Aqui no texto, no original, no caso em hebraico-aramaico, está escrito quando os adamitas, quando a descendência de Adão se misturou entre si.
ou seja, todos eles se misturaram entre eles mesmos e então nasceram muitas filhas belas, ou seja, sim, a resposta é sim. Os descendentes de Caim também se misturaram com os descendentes de Sete e os de Sete também se misturaram com os descendentes de Caim. Apesar de muitas pessoas resistirem a isso, isso é uma realidade que o texto bíblico nos mostra. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os seus comentários aí que eu estarei respondendo todos vocês. Um abraço a todos e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.